bem-vindo ao seu, ao meu, ao nosso canal. O canal do Grupo de Estudo e Pesquisa em História da Educação Matemática Escolar, o GPMRO. Para não deixar você se esquecer, eu sou o professor Dr. Enoque Reis, líder do grupo e idealizador deste canal. Hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui conosco no canal o professor Dr. Sérgio Cândido de Gouveia Neto, formado em matemática, mestre em ciência e doutor em educação matemática. Ele vai compartilhar conosco hoje um pouquinho de sua experiência e falar sobre uma ideia, uma teoria, um conceito que ele vem trabalhando ao longo do tempo. Você não pode perder a fala do professor Sérgio. Mas antes de passar a palavra dele, eu peço que você se inscreva no canal. Então para um pouquinho, se inscreve, clica aí, se inscreve no canal. Bom, já se inscreveu? Ótimo, muito bom. Agora o que eu faço então? Dá um joinha, dá um like aí, certo, para o canal e aproveita para compartilhar com os colegas. Compartilhe, vão divulgar o nosso trabalho. E outra coisa, não deixe de deixar o comentário aí no vídeo do professor Sérgio. Então aproveitem a fala dele. Professor Sérgio, é com você e muito obrigado por participar do nosso canal. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sérgio Cândido Gouveia Neto, da Universidade Federal de Rondônia, campus de Vilhena. Eu trabalho atualmente também em 2 programas de pós-graduação da IDG Paraná, da Universidade Federal de Rondônia, campus de Paraná, o programa de pós-graduação em Educação Matemática e o programa de pós-graduação em Ensino de Ciências da Natureza do campus de Rolim de Moura. Então eu fui convidado pelo professor Enoque e pela acadêmica Jussielma, para fazer um vídeo para o grupo de estudo e pesquisa e história da educação matemática escolar, para falar um pouco sobre as minhas perspectivas teóricas, um pouco sobre as minhas pesquisas. Então eu vou falar para vocês hoje de uma perspectiva que estamos adotando, nos nossos trabalhos, que é o chamado paradigma indiciário de Carlo Ginzburg. Então, como vocês sabem, o Ginzburg é um historiador italiano, que trabalha com a microhistória. Eu não vou pelo caminho da microhistória, então eu vou falar um pouco de uma perspectiva que ele fala em um dos textos, que ele trata em um dos textos, que é o chamado paradigma indiciário, tá certo? Essa perspectiva do paradigma indiciário aparece, então, num dos livros dele, chamado Mitos, Emblemas e Sinais. É esse livro aqui, é um capítulo que é chamado Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário, tá? Então, o Ginzburg, ele começa o texto, falando, então, de um pouco de história, vai falar de uns textos que aparecem numa revista alemã entre 1874 e 1876, que é um texto sobre pintura italiana, E esses textos eles vinham assinados então por um estudioso russo chamado Ivan Lermontiev, E que tinha também um outro codinome, tá certo? E esses textos propunham, então, esses artigos publicados nessa revista alemã, propunham, então, um novo método de atribuição para quadros antigos, que, na época, suscitou entre os historiadores, principalmente historiadores da arte, discussões muito sérias, que é para determinar se um quadro ele era falso ou não, ou se quem era o pintor que muitos pintores naquela época não assinavam os seus quadros, Depois, posteriormente, descobriram que o Ivan, na verdade, não era um Ivan, ele era o chamado Giovanni Morelli, e esse método de atribuição de quadros ficou, então, conhecido como método moreliano, tá certo? Mas, então, o que consistia o método, Então, o Morelli ele foi buscar, principalmente nesses quadros, características que até então as pessoas não tinham muito hábito de observar, tá? Como, por exemplo, o lóbulo das orelhas, as pontas dos narizes, ou mesmo obras de arte que tinha as mãos,
Porque cada pintor ele tem uma certa característica para fazer essas obras, né? Então, determinado jeito para pintar a orelha, ela é muito característica, ela é característica de um determinado pintor. Cada pintor tem o seu jeito, né? Como se fosse uma impressão digital, tá certo? Mas o que o Morelli fez? O Morelli, então, ele discutia, né, nesses textos essas características que não são observáveis, né, tão facilmente, por isso que ele chama isso de indícios, né? Mas ele vai basear também de um método que é muito utilizado pela medicina, né, e também pela linguística, que é a chamada semiótica, tá certo? Então, o médico, por exemplo, ele usa também sinais, ele usa indícios quando ele quer descobrir uma determinada doença. Então, ele mede a temperatura, né, olha os olhos, vê como é que está, por exemplo, as mãos, as unhas, né? Esse é um método que é baseado em sinais, tá certo? E a partir desses sinais, geralmente você constrói todo o seu aparato, né? O Ginsburg, então, vai trazer um pouco dessa ideia do Morelli, vai falar também um pouco sobre essa semiótica médica, né? E ele traz, né, um exemplo bem interessante, que é não sei se todos já leram, mas o Sherlock Holmes, né? O Holmes também usa, né, os métodos sinais, então ele reconstrói a cena de um crime toda baseada nesses sinais, né? Então, por exemplo, depois que eu conheci um pouco sobre o método do paradigma indiciário, eu tornei fã mais, né, um grande fã, já era um grande fã do Sherlock Holmes, né? Mas assim, eu tornei um fã porque o Conan Doyle, o Arthur Conan Doyle, que escreve o Sherlock Holmes, ele se baseia muito, ele era médico também, então ele vai usar essas ideias da medicina, né, dos sinais, para trabalhar e criar o personagem do Sherlock Holmes, né? Mas o que isso, afinal de contas, tem a ver com história, né? Então essa é uma perspectiva que nós estamos usando também dentro dos nossos trabalhos, por exemplo, de análise de livros, né, de matemática. Então, recentemente eu publiquei um artigo sobre matemática comercial e financeira, né, numa revista lá no Paraná, em que eu vou basear muito nesse método, né, principalmente para fazer análise. Eu vou então observar no livro não aquilo que está posto, né, como por exemplo nos próprios capítulos, mas eu vou fazer uma análise é, dos prefácios, eu vou fazer uma análise então das notas de rodapé, eu faço uma análise então do título, né? Porque assim, por mais que o título de um livro ele é evidente, mas se você pegar, por exemplo, os livros mais antigos, então ele vai fazendo toda uma mudança na área, principalmente matemática comercial e financeira, né? Então eu vou pegar esses livros mais antigos que vão trabalhar, porque é um termo antigo na parte de matemática comercial e financeira, era aritmética. Então a gente tinha uma aritmética comercial, a gente tinha uma aritmética financeira, e aí depois, posteriormente, vai mudar esse título. Então vai para uma matemática comercial, depois para uma matemática financeira. Note que os títulos tinham coisas, eram diferentes. Um era matemática comercial e outro era matemática financeira, né? Mas o que eu percebo depois? Por volta de 1930, 1940, há uma mudança, né, nesse título, porque há uma junção. Então há uma junção na verdade eram duas disciplinas. Você tinha uma matemática comercial e uma matemática financeira, certo? Então eram duas disciplinas. Depois essas duas disciplinas elas se juntam e formam uma única disciplina, chamada matemática comercial e financeira, tá certo? Então, matemática comercial era para um determinado título, né, uma determinada turma, né, um determinado ano, uma série, e depois e a matemática financeira é um outro nível. Então, depois ele se junta e forma a disciplina de matemática comercial e financeira. Mas eu só consegui perceber essa mudança e só fui, né,
notar essa diferença observando um sinal que aparentemente as pessoas não percebem, né? Que é o título de um livro, tá certo? Então eu vou estudar então como é que essa disciplina de matemática comercial e financeira que nós temos hoje, como é que ela vai se processando, né? Como é que ela tem um nascimento e como é que ela vai sendo gestada até formar, a partir de duas disciplinas, uma de matemática comercial e outra financeira, como é que ela se forma, se junta e forma uma única disciplina, tá? Então, as discussões todas sobre essas mudanças, elas vão acontecer não só na, no título, né? Mas assim, os autores também vão deixando os prefácios, vão comentando alguma coisa nos prefácios, ou vão comentando alguma coisa em notas de rodapé, tá? E só foi possível construir todo esse cenário, né, pensando aqui numa ideia do Sherlock Holmes, né, desse crime todo, né, baseado nesses indícios. Então, eu recomendo, é um texto, a perspectiva, né, do paradigma indiciário, é muito interessante para o historiador da educação matemática escolar, e eu deixo aqui para vocês, tá bom? Essa perspectiva e, e olhar com carinho, né, a questão dos sinais, tá certo? É isso, muito obrigado, um abraço e agradeço pelo convite.